Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite a você que nos visita pela primeira vez ou se já veio outras vezes, mas não pertence ao corpo da primeira Igreja Batista do Parque Anchieta, mas faz parte do corpo de Cristo, a Igreja de Cristo. Estamos muito felizes em iniciar mais um culto de adoração ao único Rei, ao único que é digno. Já aproveita o início desse culto para pegar esse link e para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, para que essas pessoas também venham adorar, para que essas pessoas também venham ser abençoadas com aquilo que certamente o Senhor irá derramar sobre nossas vidas ao entrarmos na presença dEle. Comece a chamar o Espírito Santo. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. Comece a agradecê-lo e vamos juntos adorar ao nome do Senhor, entregando esse momento a Ele. Senhor Jesus, abençoe esse culto e todo mundo e abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Temos por lutas passado, mais temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido, quem dá palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Amém. Obrigada, Jesus. A você que tem a sua Bíblia, eu te convido para pegá-la em mãos nesse momento. A você que não tem problema, pois nós estaremos fazendo a leitura bíblica e essa leitura estará aparecendo aqui na tela, para que todos possamos estar recitando ela juntos em voz audível. Mas eu te convido também, você que tem uma caneta e que está com a sua Bíblia de papel, para grifar esses versículos, para que quando você, talvez depois, mais tarde, for ler novamente, esses versículos ressaltem aos seus olhos. Amém? Então vamos estar fazendo leitura bíblica, que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Repetindo, 1 Pedro, no capítulo 5, ao versículo 11, do 6 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo
de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Vamos repetir o versículo 10 e o versículo 11? E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus que nos fortifica, que nos renova. Aleluia. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida Ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil.
glória a Deus. Chegamos agora no nosso momento de dízimos e ofertas. Então, se você quiser devolver ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta em gratidão, você pode estar fazendo um depósito bancário através do endereço que estará aparecendo durante o louvor, se preferir pelo Pix ou de forma presencial, depositando no gasofilácio. Então, entregamos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa adoração e a nossa gratidão. Adoremos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. E então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. E então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Agora é a hora da palavra. Fica ligadinho que Jesus vai falar com você. Olá, queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com uma alegria renovada que uma vez mais estamos reunidos, conectados, ligados pelo santo e precioso nome do nosso Mestre e Senhor, para, com o poder do Divino Espírito, compartilharmos a sua palavra. Eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, onde leremos do versículo 10 ao versículo 13. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Texto onde encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto que lemos, queridos meus, inicia com o apóstolo Paulo dizendo: quanto ao mais. Esta expressão do apóstolo nos remete aos capítulos anteriores. Significa que ele estava concluindo o ensino, uma verdade que ele já havia exposto. E o que é que o apóstolo Paulo havia dito nos capítulos anteriores? Se voltarmos os nossos olhos para o primeiro capítulo, vamos encontrá-lo falando sobre as bênçãos de Deus em Cristo. E ao falar sobre essas bênçãos, sobre aquilo que o ser humano recebe quando entrega a sua vida a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Que bênçãos? Perguntaria você. E ele começa dizendo: em Cristo Deus nos escolheu. Ele está aqui afirmando de maneira muito clara que aquele que um dia recebeu Jesus, recebeu por causa da iniciativa do próprio Deus, que, impulsionado pela sua misericórdia, impulsionado pela sua graça, impulsionado pelo seu amor, escolheu todos os seres humanos para a salvação. Verdade esta que o próprio Jesus declara em João capítulo 3, versículo 16, quando afirma que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou cada pessoa. Amou individualmente cada ser humano. E Paulo reitera esta verdade neste texto quando diz: em Cristo Jesus, Deus nos escolheu. Mas escolheu para quê? Para sermos salvos? Sim. Para a salvação? Sim. Mas Paulo aqui salienta para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, o propósito de Deus não é apenas livrar a criatura humana da condenação do pecado, da morte eterna, mas livrar o homem do poder escravizador desta coisa terrível chamada pecado. E por isso, ao salvar a criatura humana, ele a salva com o propósito de que ela venha a ser santa e venha a ser irrepreensível
diante dele em amor. Em amor. Ele, para tanto, nos abençoou, ele nos selou com o seu Santo Espírito, ou seja, ele colocou o seu Espírito Santo em cada um de nós, sem o que a santificação seria algo impossível, uma vez que não é o homem, não é o crente quem se santifica a si mesmo, mas é alguém que é santificado pelo Espírito que nele habita, e este outro não é senão o Espírito Santo. Ele nos selou, e este selo, este imprimatum de Deus, é a garantia da nossa redenção final. De que no dia em que deixarmos este mundo, ou no dia em que Jesus Cristo vier, e ele voltará a este mundo pela segunda vez, a Bíblia assim nos diz, aqueles que estiverem selados com o Espírito, aqueles que estiverem marcados pelo Espírito de Deus, estes sim estarão com ele. O apóstolo Paulo chega ao capítulo 2 e ele fala da transição que houve na vida do crente. Outrora, ele andava pelo caminho do pecado, ele andava pecando, ele andava transgredindo a lei de Deus, mas agora, mercê da sua graça, da graça de Cristo e da graça e do seu poder, esse homem agora mudou de conduta, até porque mudou de caminho. Isso não aconteceu por causa do poder ou da graça do homem, mas por causa do poder e da graça de Deus. É por isso que Paulo diz, agora já no capítulo 2, porque pela graça sois salvos. E quando falamos em graça, nós estamos falando em dádiva que recebemos sem termos merecimento. Estamos falando de algo que manifesta o favor de Deus para conosco. E o que Paulo está dizendo então é porque pela graça de Deus, pelo favor de Deus, por causa da misericórdia de Deus, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aqui nesse mesmo texto o apóstolo diz que se não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Chegamos ao capítulo 3, e neste capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre algo importantíssimo. Aliás, tudo que ele fala nesse texto é importante, mas nesse texto ele vai falar sobre a vocação dos gentios. Ou seja, somos chamados, mas chamados para quê? Chamados a quê? Chamados com qual propósito? E aqui Paulo, nesse capítulo 3, ele vai falar sobre os propósitos da nossa chamada, os propósitos da nossa eleição. E pensando nesses propósitos, ele agora, a partir do versículo 14, ele vai orar. E ele ora, intercedendo, pedindo,
suplicando a Deus que, em sua infinita misericórdia, permitisse que aqueles crentes, e no caso, nós, os crentes, pudéssemos nos conduzir segundo os propósitos da nossa eleição. Agora, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade da fé. A unidade da fé. Ainda nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre a santidade cristã. E é interessante notar que, se nos 3 primeiros capítulos o apóstolo Paulo fala sobre os diversos aspectos da doutrina cristã, nos capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo vai aplicar a doutrina à vida. Ou seja, já que você foi chamado para isto, já que Deus realizou em sua vida isto, já que por causa da misericórdia de Deus você é uma nova criatura, você então agora precisa viver em conformidade com o ideal da salvação. E nesse capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai fazer exatamente as aplicações. E ele vai falar sobre a necessidade da santidade cristã. Ele vai falar sobre a necessidade de sermos imitadores de Cristo, ser imitadores de Cristo. Vai falar sobre a importância de, neste mundo de trevas, vivermos como luzes, refletirmos a luz de Cristo. Ele vai falar, então, sobre os frutos da luz, sobre as marcas, sobre as características, então, que devem marcar a vida do servo de Deus. Ele vai falar sobre a santidade do lar, sobre a importância do amor no lar, a importância dos pais e filhos, de esposo e esposas, viverem neste mundo como cristãos. Ele ainda fala sobre a necessidade também de estarmos atentos, despertos, acordados. É verdade que o mundo está imerso num terrível sono, é o sono da morte, mas o crente há de estar acordado. E é por isso que ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, fique de pé, vigie. Até que ele vai dizer tudo isso, até que ele chega ao texto que lemos, ao capítulo 6. E como disse, ele começa dizendo quanto ao mas, ou seja, agora que você já sabe de todas essas verdades, há algo que você ainda precisa fazer. Há algo que você precisa acrescentar à sua vida. E aí o apóstolo diz: quanto ao mas, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele começa dizendo: fortaleça-se em Deus, fortaleça-se em Cristo, apropriem-se da sua força. E aí ele diz mais: revesti-vos de toda
a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então agora nós entendemos a ênfase de Paulo. O porquê desse quanto ao mas. Porque o que Paulo está falando aqui é: você deve estar preparado para a luta. Você deve entender que a vida cristã é uma vida de luta. É uma batalha. Você está inserido numa guerra espiritual. Guerra esta que começou lá no Jardim do Éden, e quando pensamos em termos terrenos, e que tem se espalhado e que vem se sucedendo ao longo dos séculos e que chega aos nossos dias. E o adversário contra o qual temos que lutar, outro não é senão o diabo, que tem o propósito especial de tentar empecilhar a obra de Deus e impedir o crescimento do reino de Deus, fazer com que as pessoas perdidas continuem perdidas, fazer com que os escravizados por ele continuem sendo escravizados, enganados, humilhados e arrastados para o sofrimento eterno. Para tanto, ele procura atingir aqueles que Deus salvou, que Deus escolheu para servi-lo. Aqueles que têm a missão de testemunhar do Evangelho de Cristo, e queridos, a vida cristã, vale a pena a gente lembrar, é uma vida de serviço. Foi o próprio Jesus Cristo que disse isto. Foi ele que disse que ele nos escolheu para que nós o servíssemos. Para que nós tivéssemos o privilégio de, enquanto seres humanos falhos, limitados, contingentes, é claro, sermos usados na divulgação da sua obra, na expansão do seu reino, na tarefa de conquistarmos vidas para ele. Ora, esta obra não agrada o inimigo de nossas almas. E por esta razão, queridos, ele usa e se utiliza de todos os meios para impedir que isto aconteça. Razão porque precisamos estar equipados, preparados, vigilantes, atentos. E quando Paulo pensa nisto, então, ele fala da necessidade de nos equiparmos com a armadura de Deus. E ele começa dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, permanecerdes firmes. Ou seja, você cristão, você servo de Deus, você moço, você moça, você adolescente, você homem, você mulher, você
precisa individualmente reconhecer a necessidade de estar equipado com toda a armadura de Deus. Não apenas com algumas partes deste equipamento, mas com tudo aquilo que a ela pertence. E o apóstolo Paulo, então, falando sobre esta armadura de Deus de maneira ilustrativa, ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Ele fala, então, sobre ficarmos firmes e cingirmos os nossos lombos com a verdade, vestindo-nos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Fala sobre a necessidade de embraçarmos o escudo da fé. Ele diz, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então, a necessidade de que em razão desta luta, em razão desta guerra, em razão da presença deste inimigo que não perde oportunidades e que tem o objetivo de empecilhar o crescimento, o progresso do reino de Deus na terra, compensa e torna-se necessário que todos se preparem espiritualmente, que procurem ficar firmes naquele dia, especialmente para enfrentarmos o dia mau. Porque se é verdade que nós vivemos um tempo de lutas, de dificuldades, mas também é verdade que há dias em que parece que as coisas se tornam piores, em que parece que a luta se torna mais renhida, mais difícil, mais dura. E é exatamente nesse momento de prova da nossa fé, de prova da nossa firmeza, que nós precisamos, ou para esse momento que nós precisamos estar preparados. E não estaremos preparados se não estivermos equipados com toda a armadura de Deus. E eu finalizo salientando a fé, a confiança incondicional em Deus, a crença incondicional na palavra de Deus, salientando a oração, que é a comunhão com Deus, que é a conversa com Deus, mas que é também o ouvir a voz de Deus, já que a oração, já disse alguém, é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus, é verdade, mas Deus também fala conosco quando nós estamos orando, salientando a oportunidade, o privilégio de lermos e meditarmos e aplicarmos as verdades da palavra de Deus à nossa vida. Precisamos, então, queridos, estar equipados com a armadura de Deus. E eu finalizo esta mensagem perguntando a você, como é que você está?
Você está equipado com toda a armadura de Deus? Você está de pé? Você está pronto para a continuidade desta vida de lutas, mas de vitórias também, posto que, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, em Jesus Cristo somos mais do que vencedores, é isso que ele nos diz. Você está pronto e disposto a continuar batalhando? Que Deus queira abençoar a sua vida. Que Deus queira continuar a conduzi-lo. Que Deus queira, através do seu Santo Espírito, continuar a iluminar a sua mente, a santificá-lo e a fazer de você um instrumento para a sua honra e glória neste mundo. Equipe-se com a armadura de Deus e seja um cristão vitorioso. Que para tanto o Pai Celestial nos abençoe. Amém. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, alegramo-nos nesta hora por podermos voltar a nossa mente e o nosso coração para o Teu trono de graças. E ao fazê-lo, e ao contemplar-te pela fé, te louvarmos e te glorificarmos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor é e que tem feito em nós, por meio do Teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, a nossa petição é que o Senhor nos ajude para que possamos permanecer firmes nesta luta, para que possamos, ó Deus, continuar a Te servir, para que possamos nos apresentar como combatentes de Deus neste mundo de trevas. E que sejamos, ó Deus, uma referência para os nossos irmãos, uma inspiração para aqueles que também Te servem, e um exemplo, uma luz, também uma referência para aqueles que precisam de Jesus Cristo, que precisam recebê-lo em seu coração. Esta é a nossa oração, oração que ora fazemos. Aproveitamos este momento, Pai, para pedir ao Senhor que abençoes o nosso bairro, abençoes a nossa cidade, abençoes o nosso estado, o nosso país, abençoe o mundo, Senhor. Opera, Senhor, fazendo com que esta epidemia que tem causado tantas baixas, que tem trazido tanta tristeza para irmãos, para amigos, para tantos que estão próximos de nós e distantes de nós também, que ela possa cessar, ó Deus. Ó Deus, abençoa aqueles que trabalham buscando meios para a erradicação deste mal. Abençoe, Senhor, as vacinas que estão sendo ministradas, para que elas tenham, Pai, um efeito eficaz. E mercê da Tua graça, mercê do Teu poder, sejam elas potencializadas para erradicar, queridos meus, a Covid-19. Abençoa, Senhor. Abençoa a nossa igreja.
Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, aquelas famílias ainda enlutadas, aquelas famílias tristes que perderam seus entes queridos. Ó Deus, consola, ó Deus, conforta. Traga, Senhor, dos altos céus, o consolo que só o Senhor pode dar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão espiritualmente enfraquecidos, desanimados, fortalece-os, anima-os. Abençoa, Senhor, aqueles amigos que ainda carecem tomar uma decisão ao lado de Jesus. Dá-lhes forças para que tomem essa decisão com brevidade. Assim oramos, em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. E todos nós dizemos juntos, amém, amém por essa palavra, que ela continue a frutificar em nossos corações. Meus irmãos, chegamos ao final deste culto, mas eu gostaria de te lembrar que nós estamos recolhendo alimentos não perecíveis. Então, se o irmão está vindo ao culto presencial e puder, por favor, traga um quilo de alimento não perecível para que possamos estar ofertando, doando esses alimentos. Nós também lembramos hoje que as nossas atividades elas continuam no decorrer de toda essa semana. Então, se você não conhece as nossas atividades, entre no site da nossa igreja ou até mesmo sinalize aqui, pois com todo amor estaremos te orientando. Lembrando também que a nossa igreja está nas redes sociais, no Instagram, os jovens, os adolescentes. Então siga-nos nas redes também. Querido irmão, também quero te lembrar do link de testemunho. Nós temos um link no nosso grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos alegrias, provisões e futuramente nós estaremos compartilhando também um link de oração. Então fique ligado, participe! Então, até domingo. Que Deus te abençoe.